Muito bem. Quem está com saudade do pastor e da Letícia? Assim, vai ser gravado, sabe? O seu Everton está gravando, então vamos fazer uma coisa assim. Quem está com saudade do pastor e da Letícia? Olha só, pastor, todo mundo com saudade de você. Que maravilha. Então, graças às férias dele, ele me pediu se eu poderia estar aqui trazendo essa mensagem. Confesso que para mim é bem mais fácil estar com um violão aqui na frente do que com um púlpito, assim, mas vamos lá, quem faz é Deus. E desde o final do ano passado, eu pedi algo, uma direção de Deus, para esse ano de 2020. E algo veio muito claro para mim, é a palavra santidade. E desde o final do mês de dezembro, eu comecei a santidade, me envolver com isso, a conhecer isso, a querer mais isso. E aí quando veio o tema do ano, o ano do... não está transbordando, o ano do transbordar. E esse primeiro ano, tipo ano da primícia, ano da preparação, tem tudo a ver com o que Deus já tinha me falado sobre santidade, para a gente se preparar. Maiara, semana passada, falou sobre o edifício, que me deixou bastante pressionado para pregar hoje, depois da tua pregação, Maiara. Foi algo maravilhoso que Deus falou através da vida da Maiara, e hoje nós estamos aqui, e durante todo esse mês de janeiro, eu aliei com o meu devocional um livro do pastor Luciano Subirá chamado Impacto da Santidade, e esse foi meu devocional durante o mês, e isso me inspirou para hoje estar pregando essa mensagem. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, se você trouxe, ou vai ser projetado, em Êxodo 34, 29 ao 35. Êxodo. O título é de cara limpa. Assim, se for assim, eu quis fazer uma coisa mais moderna, mas pode ser removendo o véu, alguma coisa assim, né? Mas pode ser de cara limpa também. Então diz assim, vai estar um pouquinho diferente do que eu vou ler. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava. Quero parar aqui. Assim, ó. Você já viu a face de alguém brilhar? Não. Então assim, quando eu ler de novo, vamos fazer assim. Assim, porque a face dele brilhava. Ó. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu toda a instrução que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois, transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com um véu, até voltar para falar com o Senhor. Moisés, olha a experiência de Moisés. Moisés, o rosto dele brilhava. Sabe, na história, teve mais uma pessoa que eu sei, que eu não conheci, que o rosto dele brilhou. Um avivalista chamado Jonathan Edwards, que ele foi pregar e o rosto brilhava. Além disso, eu não vi mais ninguém que o rosto brilhava. Né? Mas e por quê? Por que o rosto dele brilhava? Está escrito ali. Porque ele havia falado com o Senhor. Então, meu querido, se você quer que teu rosto brilhe alguma vez, tu tem que falar com o Senhor. Não te garanto que vai acontecer, mas é mais próximo. Você falando com o Senhor, o teu rosto vai brilhar. Mas a Bíblia diz o quê? Que as pessoas se assustavam com aquela imagem, se assustavam de ver ele com a face brilhando. Mas mesmo assim Moisés falava com o povo, com os israelitas, com a face aberta, com a cara limpa. E daí quando ele acabava de falar, ele colocava o véu. Então esse era o comportamento de Moisés. Ele subia até a presença de Deus, falava com Deus, descia, tirava o véu, falava com o povo, falou com o povo, colocava o véu e subia. E assim foi.
Tá, mas por que Moisés cobria o rosto? Você faz ideia por que Moisés cobriu o rosto? Sabe, isso foi algo revelador para mim, o que eu aprendi com isso. Assim, sempre, toda a minha vida, eu pensava que Moisés cobriu o rosto para não assustar aquela gente. Foi isso que eu sempre pensei. Mas não é. Depois de veio na igreja, eu fui saber que não é. Ó, vamos ver, 2 Coríntios 3:13. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Olha só, e eu já li esse versículo muitas vezes e não me dei conta. Olha ali. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava dissipando, ou seja, estava diminuindo. Então, Moisés não estava preocupado que assustava o pessoal, ele estava preocupado que o brilho estava caindo, estava sumindo, e ele não queria demonstrar isso para aquelas pessoas. Olha só, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz isso, ó, não vamos ser que nem Moisés. Porque daí estava, aquilo lá era um brilho, não era permanente, ele ia desvanecendo, mas Moisés, essa atitude, Moisés colocava o véu e subia para a presença de Deus. Entende? Então, Paulo nos ensina que Moisés teve uma atitude meio errada. Moisés, ele foi um homem top. Eu não estou tirando qualquer caráter de Moisés, e muito menos Paulo quis tirar. Mas ele disse que essa atitude foi uma atitude errada de Moisés. Porque Moisés, ele teve uma atitude nesse momento de fingimento, de falta de transparência, sabe? E porque Moisés não queria que aquele brilho estivesse diminuindo. Ele queria falar quando estava brilhando, quando quase tinha que colocar um Ray-Ban nele, se estivesse Ray-Ban naquele tempo, para poder olhar para Moisés. Isso que ele queria que o povo visse. Entendeu? Então, e trazendo para nós, para a nossa vida não é diferente. Pode ter certeza que não é diferente. Há dentro de nós uma desesperada, um anseio, uma disposição para quê? Para esconder as nossas fraquezas, para esconder as nossas limitações, para esconder os nossos pecados. Assim como Moisés. Sabe, quando a gente está cheio de glória, quando a gente está cheio da unção, a gente vem para cima. Vai com tudo. Mas nem sempre está assim. Só que daí, o que acontece? Colocamos um véu. Opa, coloca o véu, ninguém vai ver que eu não tomei, eu tô mal menos. Ou tomar menos que mal. Tô mal mesmo. Mal. Isso aí. Né? Mas então, e esse padrão, ele vem lá do início. Vamos lembrar. Adão e Eva. Adão e Eva, eles pecaram, não pecaram? Pecaram. E daí, o que eles fizeram quando pecaram? Eles foram se esconder. Foram ver que estavam pelados, foram achar umas vestes, e se esconderam, quiseram esconder aquele pecado, né? Ao invés de admitir o que eles tinham feito. Né? Outro, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus amava, mas foi um homem que errou. Davi, ele pecou, adulterou, uma moça chamada Batseba, adulterou, pecou. Ele podia admitir o erro dele, mas não. Ele fez o quê? Daquele pecado houve uma gravidez. Daquela gravidez houve um homicídio, um assassinato do marido dessa Batseba. E assim foi, consequências, filho que morreu, família desestruturada. Por quê? Porque ele colocou um véu e não quis admitir a fraqueza. Davi era o rei que dançava na presença de Deus, dançava pelas ruas trazendo a arca. Como é que pode ele demonstrar essa fraqueza para o povo? Mas aí por causa disso, o que aconteceu? Olha as consequências terríveis que teve, né? Acarretou várias coisas. Sabe, às vezes a gente nem esconde apenas pecado. Às vezes a gente coloca um véu, quer esconder fraquezas, quer esconder limitações. Sabe, eu estou triste, não preciso colocar uma capa de alegria. Fica triste que Deus vai te consolar. Sabe,
estou magoado, estou chateado. Não precisa colocar, não, está tudo bem. Não, porque isso é um véu, está escondendo, e daí não dá certo. Certa vez, isso está, acho que Gálatas 2 ou 4, alguma coisa assim. Mas assim, Paulo, mesmo Paulo que falou de Moisés, deu uma dura em Pedro. Pedro, ele estava numa situação, lá no meio do povo, comendo, porque ele era judeu. E ele estava no meio dos que não eram judeu. Aí ele estava lá comendo, bebendo, se divertindo com os não-judeus. De repente, chega uma comitiva de Tiago, que era judeu também. De repente, o que Pedro faz? Se afasta. Oh, chegou o Tiago e a comitiva dele, vão me ver com quem não é judeu? Aí, Paulo, o que faz? Paulo viu aquilo lá e dá uma dura. E dá uma dura em Pedro. Pedro, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Pedro estava tentando esconder, talvez, a imagem. Ele não estava querendo arranhar a imagem dele, por estar comendo com quem não era judeu lá. Não sei, não era pecado. O que ele estava fazendo não era pecado. Ele não queria arranhar um pouco a imagem, a autoridade dele, sabe? E daí Paulo chega e dá uma dura. Quando Paulo, ele diz, não somos como Moisés. Não somos como Moisés. Paulo, ele entendeu que uma vida de fingimento, uma vida com um véu, uma vida que esconde, uma vida não honesta, não leva a nada. E ele preferiu o quê? Agir com absoluta honestidade a vida dele. Se a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê quanta coisa que ele falava. Eu sou o pior dos pecadores. Eu quero fazer isso, mas meu corpo quer fazer aquilo. Ele admitia as fraquezas dele, ele admitia quem ele era, sabe? Por quê? E essa é uma frase que você, se não entendeu nada mais, pelo menos entenda isso. Sem transparência e honestidade não há transformação por parte do Espírito Santo. Não adianta. Não adianta. Assim, a transformação do nosso caráter, daquelas nossas fraquezas, dos nossos pecados, acontece quando o nosso rosto está desvendado. Se a gente não tirar a máscara, se a gente não tirar nada, o poder transformador do Espírito Santo não vem. Eu sempre digo, o Espírito Santo, ele é muito respeitoso. Ele é muito amoroso. Ele não vai entrar de qualquer maneira na tua vida. Isso quem faz é o diabo se deixar. Mas ele respeita a nossa vontade. Ele diz, se a gente disser, eu estou aqui, essa é a minha fraqueza, ele vai dizer, então eu vou transformar. Não, essa aqui é a minha fraqueza, eu não vou deixar você transformar. Então tudo bem, tudo bem. É tua escolha. Então, nós devemos tirar o véu, tirar a máscara, cara limpa, para receber a transformação do Espírito Santo. Versículo 18 de 2 Coríntios 13. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Com o rosto descoberto. É o que Paulo falou, isso aqui está uns 5 versículos depois daquele que a gente leu antes. Com o rosto descoberto, refletindo como um espelho. A gente tem que ser como um espelho, refletindo a glória de Deus. Imagina só um espelho aqui, com um véu em volta, um lençol em volta. Vai refletir o quê? Não vai refletir nada. Então a gente precisa tirar isso. Para quê? Para ser transformados de glória em glória, de glória em glória. Sabe, uma coisa, a gente pode ficar na igreja a vida toda, vindo todo domingo, indo na célula toda semana e não ser transformado. Por muito tempo na minha vida eu vivi assim. Por muito tempo eu eu escondia quem eu era. E, cara, faz 20 anos que me batizei, faz 20 anos que eu estou na igreja. E a maioria desse tempo, eu vivia com um véu, eu escondia quem eu era, mas estava tudo certo. Entende? E não houve transformação. Quando que houve transformação? Quando eu tirei o véu, quando eu me expus, e aí eu vi cura. Então é isso que Deus quer. A religiosidade não quer isso. A religiosidade quer o quê? Que a gente continue. Fica com os teus probleminhas ali, faz de conta que está tudo bem e vamos embora. Vai dar tudo certo. É isso que a religião quer. Mas a gente não pode ser assim. Uma vida assim
é mentira. É simplesmente uma mentira. Né? Porque fingir uma espiritualidade, quantas vezes, assim, podre por dentro, aí falava com o pastor, parecia que estava top. Porque não ia saber nada que está aqui dentro, mas, tipo, dá para falar, dá para dar uma, né, um miguezinho. Quantas vezes? Né? Às vezes a gente busca pelo transbordar, a gente busca por um avivamento, mas o nosso véu, a nossa vida não está grande coisa. Sabe? Se a gente vê em toda a história, eu já li um livro, agora não lembro, mas sobre avivamento, falou de vários avivalistas e tal. Em todos os avivamentos havia uma genuína confissão de pecados e arrependimento. Esse senhorzinho que falei, Jonathan Edwards, ele pregou uma vez uma pregação chamada Pecadores na mão de Deus irado. É incrível aquela pregação, é incrível. Diz assim, os relatos, que ele era, não sei como é que ele era, a estatura, ele chegou com o papel, coisou assim, e começou só ler, e ele teve que parar um monte de vezes, e diz que não acabou a pregação, sabe por quê? Porque as pessoas estavam agarradas nos bancos, nas paredes e tudo, pedindo perdão. Por quê? Porque elas viram para dentro de si que algo estava errado. E um avivamento acontece assim, com perdão, com confissão, com arrependimento. Esse é o ponto. Quando a gente reconhece as nossas fraquezas, quando a gente reconhece o nosso pecado, aí vem o poder do Espírito Santo, se manifesta nela e nos cura. Quantos foram curados no encontro com Deus? Olha só que maravilha. Por quê? Porque vocês se expuseram. A gente se expõe. A gente fala. Não lá, né? Mas a gente fala para Deus o que a gente precisa, o que a gente tem, porque eu encontro com Ele. Quando a gente remove o véu, nós somos transformados. Acabamos de cantar, rasga o véu. Meus olhos só querem te ver, Jesus. O véu foi rasgado lá naquela cruz, mas a gente costura o véu. A gente costura o véu. Vai costurando com as nossas atitudes, vai costurando com a nossa religiosidade, vai costurando. Quando a gente finge ou esconde as nossas dificuldades, a transformação não acontece. Sabe, Deus quer uma fé sincera. Deus quer uma fé autêntica. Jesus teve uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Alguém já ouviu falar da Igreja de Laodiceia? Ela é bem famosa, talvez pelo nome tu não sabe. Mas tu sabe que aquela igreja que tinha pessoas mornas. Luana, eu acho que eu passei esse texto. É Apocalipse 3, 15 e 16. Olha só, Jesus falando. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tu já deve ter ouvido umas quantas vezes uma mensagem sobre esse ponto. Mas é que é uma mensagem muito forte. Sabe, uma pessoa morna, ela pode ser tanto fria quanto quente. Como assim? Assim, ela se adapta a qualquer estilo de vida, uma pessoa morna. Se ela está aqui na igreja, ou com os irmãos, ela vai falar o quê? Só coisa de Deus. Vai só sair coisa bonita da voz, da boca, e as ações vão ser bem cuidadosas, e vai cuidar. Mas daí saiu daqui e foi para lá, no contexto onde vive, onde mora, trabalho, não sei, aí se adapta daquele tipo. Aí se estão falando besteira, ela começa a falar besteira também. Ou não faz diferença, muitas vezes assim, até não fala besteira, até não olha nada, ou até não mente, não faz negócios errados, mas não faz nada de diferente. Também é ser morno. Sabe, se você está num lugar e você não é nem um pouco diferente daquelas pessoas, você está sendo morno. Sabe, e uma pessoa morna é o maior perigo a gente ser morno. Por quê? Porque uma pessoa morna, ela acha que está abalando, ela acha que está salva, ela acha que está tudo certo. Por quê? Porque ela vem para a igreja e está tudo certo. Está orando, está lendo a Bíblia, está indo na célula. Às vezes está dando célula se é líder de célula. Está tudo certo. Mas daí,
aquela parte onde ninguém vê, está tudo ruim, sabe? E acha que está bom, estou salvo, estou top. Mas não é assim. Sabe, Jesus diz que eu estou a ponto de vomitar. Cara, a ponto de vomitar. Jesus fala, é a única vez que Jesus fala em vomitar. Sabe, foi a única vez. Eu estou a ponto de vomitar. Isso é algo, é nojento. Então, a gente só vomita ou passa mal ou alguma coisa que a gente não gosta. Então, Jesus abomina isso. Estou a ponto de vomitar. Né? Uma pessoa que é fria, ela não está nem aí com o preço da banha. Eu vou fazer as coisas que eu quero, não estou nem aí com as consequências, não quero nem saber o que Deus quer da minha vida. Essa pessoa faz aquele tipo sem consequência nenhuma. Por quê? Por mim, Deus e não ter Deus é na mesma, está fria. O problema sabe, é muito sutil isso, da gente ser morno, da gente ser quente. É muito sutil, a gente tem que cuidar muito com isso. Sabe, por isso que a gente precisa remover, expor para Deus. Deus, eu sou morno, sou frio, sou quente. Falar para Deus isso também. Me ajuda. Né? Por quê? Aí assim, esse morno, eu deduzo, lá em Mateus 7, se não estou enganado, lembra aquele texto lá? Chegaram na presença de Jesus, e Jesus disse, apartai-vos, não vos conheço. Lembra disso aí, né? Mas daí eles começam a argumentar com Jesus. Jesus, a gente expulsou demônio em teu nome, a gente pregou em teu nome, a gente curou em teu nome. Tudo bem, mas não vos conheço, Jesus vai falar. Será que Jesus está falando para alguém lá de fora ou está falando para alguém aqui de dentro? Dentro da igreja. Eu nunca vi um lá de fora no mundo expulsar outro demônio, ou curar, não sei. É para quem já está no caminho, então são para as pessoas mornas. Jesus adverte, não, você foi morno. Pode sair daqui da minha presença. E o problema é qual? Que ele não tem mais como esquentar. Na verdade vai esquentar, mas vai esquentar do lado ruim, vai para o inferno. Mas a gente precisa se esquentar aqui. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas tem uma hora que a gente não vai mais achar. Porque a gente morreu, porque já foi arrebatado, Jesus veio. Então a gente precisa fazer isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando sou fraco é que sou forte. E que mania boba a gente tem de esconder as nossas fraquezas. Sabe, tem uma... El Roi. Eu não sei se é assim porque eu não sou não sou lá do Oriente Médio. Mas isso significa o Deus que tudo vê. Às vezes a gente quer esconder as coisas do Deus que tudo vê. Mas onde já se viu uma coisa dessa? Não existe. A gente precisa ser verdadeiro. Ali atrás, a gente estava na sala de oração, dei uma música que diz, meu amado veio me ver. Eu compartilhei ali. Quando a gente está num relacionamento de noivo com a noiva, nós somos a noiva, ele é o noivo, e vai ter a bodas do cordeiro, que é o casamento, quando nós iremos nos encontrar com Jesus. Só que num namoro, se você não for verdadeiro com a tua namorada, ou vice-versa, vai dar ruim no casamento, vai dar problema no casamento. Porque você não foi verdadeiro. Você não mostrou as suas fraquezas, não mostrou quem você realmente é. E aí isso a gente pode fazer com Deus, porque Deus tudo vê. Então a gente precisa, sabe, é uma promessa, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. As fraquezas, irmão, as fraquezas são nossas e o poder é de Deus. A gente não precisa entrar com poder, a gente entra com as fraquezas. A gente entra com a tristeza, tá pesado demais. Janeiro virou, né? Quase foi feito um Réveillon de janeiro, mas virou para fevereiro, dia 2 de fevereiro. Estou cansado, parece que estou velho. Deus, me aperfeiçoa, me dá poder. Vem com o teu poder. É isso que, sabe, Deus quer que a gente faça isso. Paulo aprendeu a ter prazer em reconhecer as fraquezas e as limitações. Ele aprendeu que é apenas esse o caminho. É apenas esse o caminho para o poder de Deus operar. É esse o caminho. Tirar o véu, cara limpa. Como é que aquele livro do Cezinha é coração de leão? É o contrário, né? Cara de leão e... Isso. A gente precisa chegar
na presença de Deus, como um cordeirinho, chorando, precisando dele, para daí ele nos transformar como um leão, para enfrentar as nossas guerras, e não o contrário. Sabe, é muito confortante isso aí, a gente saber disso. Nas nossas fraquezas, Ele nos aperfeiçoa. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, mas sim somos transformados de glória em glória, de glória em glória, e glória e glória, pelo Espírito Santo. E isso é maravilhoso, sabe? Paulo, ele era um perseguidor. Paulo perseguia os cristãos. Se a gente estivesse aqui e Paulo entrasse lá, ele mataria tudo, levava tudo nós presos naquele tempo. Paulo fazia isso. Paulo perseguia. Mas, o problema é que ele perseguia achando que estava fazendo a coisa certa. Esse que é o mais problemático. Ele pensava que estava tudo certo, matava os cristãos, fazendo tudo conforme Deus quer. Mas Paulo teve encontro com Deus. Paulo, ele tirou o véu daquela religiosidade que ele seguia. Paulo tirou o véu do seu orgulho. O perseguidor, cara. Perseguidor agora ia virar um deles. Ele tirou o orgulho. Sabe, se ele não tivesse feito isso, eu fiquei pensando, se Paulo não tivesse feito isso, que ele tinha a possibilidade de escolher, não, caí do cavalo, olhei, Deus falou comigo, mas tudo bem, eu vou continuar, ele tinha essa oportunidade. Se ele tivesse escolhido isso, pode ter certeza que hoje não estaria falando de Paulo, nem conheceria quem seria Paulo de Tarso. Ele não teria conhecido a Deus como ele conheceu, ele não teria tido experiências incríveis, ele não teria feito nada disso, nós nem conheceríamos quem ele era. Sabe, glória em glória vai crescendo, de glória em glória, de glória em glória. Como disse o pastor Luciano Subirá, vamos ficar de pé para fazer de conta que está acabando? Pode ficar.